acho que existem três coisas novas, sérias, que eu considero importantes para a nossa realidade hoje. Uma, do meu ponto de vista pessoal, é o surgimento de um partido como o Partido dos Trabalhadores. Outra é o surgimento de uma coisa importante do ponto de vista da nossa organização, que é o nascimento da CUT. E outra coisa que eu considero absolutamente séria e importante é exatamente o surgimento de uma coisa chamada Teologia da Libertação. É com muita alegria que nós vamos fazer a nossa oração. E hoje o tema da oração é o louvor do trabalhador do campo e da cidade. Via Teologia da Libertação, eu tenho aprendido profundamente nas minhas lutas com meus companheiros o que significa o apoio do verdadeiro cristão, que está conosco, que está na luta, que tem razão de viver e que, portanto, entender o capital como Satanás, entender o mal como os exploradores, para nós é fundamental. Nós vamos convidar a todos para fazer silêncio e trazer presente aqui todos os trabalhadores das nossas comunidades, os trabalhadores da América Latina, trabalhadores do campo e da cidade. Quem não faz política no sentido alto do termo, quer dizer, quem não luta pelo bem comum, quem não luta pelos pobres, pelos pequeninos, por aqueles que não têm voz nem vez, não tem motivo para viver. Nós precisamos dar ao povo motivo para viver, alegrar-se e festejar as vitórias. Eu acho que nós não podemos tratar simplesmente no mundo, nós podemos separar a igreja e o mundo. Acho que nós, como cristãos, temos que nos colocar numa posição segura e firme dentro dessa sociedade. Nos últimos 20 anos, as SEBs foram no Brasil sementeiras de movimento popular, sementeiras de movimentos sindicais, através das oposições sindicais, e também, agora elas têm uma grande participação em partidos políticos, especificamente no Partido dos Trabalhadores. Ora, isso leva a comprovar toda uma maturidade desse trabalho pastoral. Olha, a minha origem, há 22 anos de militância no movimento, tanto de igreja quanto no movimento político, eu vejo uma contribuição fundamental na medida em que a gente observa na luta do dia a dia vários dirigentes sindicais, vários trabalhadores, vários dirigentes partidários que tiveram a sua história iniciada no movimento de igreja. Essa contribuição, ela não é uma contribuição só de dar gente no movimento, uma contribuição de uma reflexão diferente que os partidos não conseguem hoje ainda, infelizmente, no Brasil, dar. Ser cristão é exatamente estar no seio da luta concretamente, vivendo essa vida.
principal força das comunidades é no movimento sindical, porque nós temos um movimento sindical muito organizado, mas o papel das comunidades é fundamental para garantir a não violência, sobretudo. As primeiras greves que nós tivemos foram greves muito violentas, que geraram agressões, geraram inclusive ferimento, muitas pessoas feridas pela polícia, porque o pessoal reagiu. Hoje as comunidades têm um papel fundamental nessa organização do movimento sindical, que é de estar educando, estar mobilizando o povo, mas está também, durante o acontecimento da greve, está nas portas da fábrica fazendo piquete, mas um piquete pacífico, um piquete organizado. O sindicato é muito importante, é fundamental, mas ele tem um limite. Ele vai até uma altura e termina o poder. E quando nós organizava as lutas, preparava o povo para exigir seus direitos, na hora da decisão, a caneta estava na mão dos políticos. Então comecei a entender que tudo passa pela política. A questão do partido, do compromisso dos cristãos na área partidária, finalmente emergiu com uma definição mais clara. Nos encontros anteriores, sempre se levantava a questão do partido, mas sempre se ficava no geral, no fluido, no indefinido, e sempre se postulava a necessidade de as comunidades de base terem uma posição mais clara frente a essa questão fundamental. Uma segunda ênfase que eu queria fazer é que se abre agora para a igreja institucional, para os pastores, bispos, padres e também para os bispos e pastores evangélicos, a necessidade de organizar uma pastoral da política. Uma pastoral que dê acompanhamento espiritual, bíblico, litúrgico e teológico para essas militâncias, para esses políticos que estão nascendo das comunidades. No meu caso, e creio que em boa parte dos que estão engajados na política partidária, há muito pouca atividade, muito pouca informação, muito pouco espaço para a discussão da fé, para a discussão da mística na política. E eu creio que esse espaço tem que ser criado, tem que ser pensado e aprofundado na igreja no Brasil, especialmente nas SEBs. Aquilo que nos vincula é a palavra e a vida de Jesus Cristo, mas ela não é para nós. As comunidades são comunidades que oferecem o seu serviço para o bem e a transformação desta sociedade. Fizeram a greve, chamaram a igreja. Não precisa chamar a igreja estava presente. Fomos fazer uma celebração na porta da fábrica e hipotecar a solidariedade. O cansaço dos operários dentro do seu trabalho e durante a greve de 30 dias já estava quase como que quebrando as forças dos operários, porque eles tiraram o alimento de todos os familiares. As comunidades, os movimentos populares, as associações de bairro se reuniram. A igreja fez uma coleta geral em todas as missas de domingo e jogou-se na mão dos operários. Por falta de comida, vocês não podem deixar de lutar porque é justo. E eles então hoje tiveram a vitória, ganharam 6 horas de turno, retornaram a trabalhar de 6 em 6 horas aquilo que era justo. Companheiro William! Companheiro Valmir! Companheiro Barroso! Companheiro Juarez! Companheiro Chico Mendes! E outros que morreram na luta! Do pequeno é viver na solidão.
Quando que a comunidade se sente desanimada, não tem como, ele se organiza. Às vezes parece que não tem solução, é um problema sem solução, mas logo já surge uma ideia boa. E dessa ideia aparece a solução. Então não temos quem dizer, é o Espírito Santo. O que difere a SEBS de uma associação de moradores ou até mesmo do sindicato? Bom, sobretudo a questão eclesial, a SEBS, o povo de comunidade se reúne por fé, se reúne para refletir em cima da palavra de Deus, e é a palavra de Deus que alimenta toda essa luta, toda essa caminhada, não é? E também o profundo sentido de comunidade, eles vivem em comunhão, em solidariedade, quer dizer, é como se fosse uma família só. Se uma mulher está doente, a vizinha, a companheira de comunidade é que vai cuidar da sua casa, dos seus filhos, quer dizer, existe um entrosamento, uma ligação afetiva muito grande, né? Mas sobretudo a questão eclesial, a questão da fé, a questão de Cristo presente na vida, fazendo a história daquele povo, né? A gente forma assim, os grupos, as pequenas comunidades, numa tentativa assim, de viver como irmãos, onde a gente partilha tudo, todo o trabalho, toda a alegria, toda a dor, então, a gente partilha tudo, inclusive assim, até o mamar das crianças, a gente partilha. Eu tenho uma esperança muito grande que esse trabalho, principalmente entre nós, os mais pobres, vai se espalhar assim, por toda a América Latina. Enquanto a gente espera um grande acontecimento, uma grande transformação, nós precisamos começar da base, da família, dos pequenos grupos, das pequenas coisas, partilhando tudo num todo. Estou aqui para pedir perdão por este grande pecado que cometi diante de meus companheiros diante do Senhor, pelas vezes que não tive a coragem de me juntar com meus companheiros pequenos e colaborando para que os latifundiários tomassem conta de todas as nossas terras, e nós ficamos sem condição de trabalhar para produzir o necessário para nossas famílias. Por isso, confesso, pedindo perdão desses pecados. Quem veio aqui não viu o encontro, viu aquilo que nós poderíamos dizer momento alto de um grande encontro, como a cumeira de uma casa, como o pico de um monte. Mas na base há muita gente acompanhando, vivendo e esperando o retorno dos participantes para levar à frente essa grande experiência de fé. Nós sabemos que as comunidades não são toda a igreja, mas elas são hoje realmente o lugar onde a animação do Espírito Santo é muito intensa para o bem de toda essa ação pastoral da igreja no Brasil. A força do Espírito Santo é uma coisa que você não sabe explicar. Ela te enche de alegria, te enche de força, de fortaleza. Você não tem medo, né? Você denuncia. Você anuncia o reino de Deus, mas você denuncia as injustiças. O Espírito Santo é aquele que é o fermento, que mexe na vida das pessoas, que faz as pessoas ver o que está certo e o que está errado. E comunidade pobres, muitas vezes ela não tem padre. Muitas vezes o leigo tem que celebrar. Então por isso nós somos quebra-galho. E muitas vezes somos pegados de última hora, né? E a gente só conta com a presença do Espírito Santo para nos iluminar e nos fazer essa igreja crescer, não deixar ela acabar. Nós não precisamos temer muito pelas comunidades, porque quem tem medo dá mostras que não tem fé. O oposto à fé para a Bíblia não é o ateísmo. Aquilo que se opõe à fé é o medo. Por isso nós não precisamos ter medo pelo futuro das comunidades. É coisa do Espírito Santo. A pessoa sem a fé, ele não consegue ser um homem de transformação. Porque a fé é que nos leva a ser um homem honesto, a ser um homem verdadeiro, a ser um homem corajoso, a ser um homem disponível,
a ser um homem lutador, a ser um homem doado, a ser um homem comprometido com os outros. A fé é a base de tudo isso para nós. A SEB nos ajuda ainda a enriquecer a nossa compreensão do mistério da igreja. Eu digo aqui mistério, porque lógico, a igreja somos nós nos vemos, nos abraçamos, celebramos, mas ela é portadora de algo que é maior do que a igreja. É portadora do sonho de Jesus, da política de Deus no mundo, na história, que é o reino de Deus. As igrejas todas, elas carregam essa herança de Jesus, que nunca morreu na história. Este encontro está se desenvolvendo dentro de uma conjuntura que não é muito favorável para o movimento popular. E não só para o movimento popular em geral, mas também para os setores populares que estão nas comunidades cristãs. E do ponto de vista eclesiástico, está marcado por uma onda de conservadorismo nas igrejas. A nível de Brasil, quer dizer, de América Latina, a igreja tem crescido, né, bastante, tem abrido muito espaço, né, para o povo, mas a nível de diocese mesmo, eu acho que não, ainda falta muito, né, para que a igreja se desperte, porque a minha igreja, da minha diocese, ela é um tanto ainda, quer dizer, totalmente conservadora, né, e como eu havia dito antes para você, eu acho que o meu bispo nem sabe que eu estou aqui. Nós ainda não refletimos um método de tratar dos conflitos no seio da igreja. Nós sabemos como enfrentar um latifundiário, um político corrupto, um patrão explorador, mas não sabemos como enfrentar um bispo equivocado, um padre que aconchava com os grandes. E não é a mesma estratégia de luta de classes com um adversário notório, fora da comunidade, e uma luta que se deve travar com um padre, com um teólogo, uma freira, um bispo, um pastor, que está equivocado na sua posição política. E nisso tudo vai uma espiritualidade, porque a nossa convicção é que nós queremos caminhar unidos aos nossos pastores. Nós vivemos dias frios aqui, por grande surpresa nossa, aqui na Baixada Fluminense. Que não seja símbolo de um frio que está tomando os setores da igreja. Muitos de nós sofrem pelas igrejas, porque as igrejas incompreendem ou não compreendem bem muitas caminhadas. Outros sofrem por causa da igreja, porque a igreja defende os pobres e é caluniada e perseguida. Tem outros que sofrem nas mãos da igreja. E ainda assim,